Olá, geeks! Tudo bem? Hoje eu vou falar de uma coisa um pouquinho diferente que até então eu não falei no programa, que é dorama, né? Dorama é o equivalente a drama, né? Ou série, também conhecido como novela, né? Mais especificamente oriental. Então tem os coreanos, tem os japoneses, tem os taiwaneses, né? Que seria o chinês mesmo. Entre outros, os mais famosos são esses e muitas das vezes é feito ou uma história mesmo, né, original, ou muitas obras são baseadas, né, ou inspiradas em alguma obra anterior, principalmente o mangá, né? Tanto o mangá, no caso do japonês, quanto o manhwa, no caso do coreano. E muitas vezes tem versões de todos. Por exemplo, existe o mangá que foi feito, e aí tem o dorama japonês, e o coreano também fez uma versão daquela mesma história, que originalmente era um mangá, para eles. Geralmente, quando tem esses mangás que viram dorama, a adaptação é grande, assim, tipo, é praticamente diferente. Principalmente se for o coreano pegando a história. Então, assim, dentre os doramas mais famosos, para quem já está inserido aí nesse meio, tem algumas obras que dá para perceber assim, que a diferença é drástica de um para outro. Então, assim, passada essa introdução básica sobre o que é um dorama, eu vou falar de um especificamente que eu gostei e super indico, que é o Liar Game. Liar Game, ele na verdade é um desses que veio de um mangá, que virou anime, virou dorama, né, japonês, e tem a versão coreana. Então, falando rapidamente assim sobre como é que é o mangá. O mangá, ele foi feito por Shinobu Kaitani em 2005. Ele foi lançado e rodou até 2015. Ele tem 19 volumes e é uma história assim que tem, né, como característica, ele é um thriller psicológico, né? Então ele tem assim mistério, ele tem muito mais essa questão do psicológico. O mistério, na verdade, aquele suspense, né? Aquela questão assim das cenas em si, que você fica assim, tá, o que vai acontecer, como é que vai ser isso. Não é assustador, não é de dar medo, é mais essa tensão mesmo, o uso da inteligência mesmo para poder vencer aí o adversário. E aí, né, com a breve sinopse, vocês vão entender um pouco por quê. No mangá e no anime, no caso japonês, o nome da personagem é Kansaki Nao, né, que é uma estudante, né, aquele padrão assim, super honesta, né, estupidamente honesta, para dizer a verdade, chega a ser assim irritante, mas ela é estupidamente honesta, bondosa, tudo que não existe numa pessoa de verdade, mas é ela. Na versão coreana, o nome da personagem ficou como Nam Da-jung, né? E aí o que acontece? É a mesma situação, é uma personagem estudante, no caso do dorama, ela já é uma meio universitária, e naquela fase em que trabalha com uns meio períodos para poder se sustentar e tudo mais. E aí ela recebe uma quantidade enorme de dinheiro, né? E um convite, né, para participar desse jogo, que é o Liar Game. E aí, em cada uma das versões, né, de todas as formas, ela entra nesse jogo. Só que como ela é muito honesta, é óbvio que ela não vai se dar bem assim, nesse jogo, né? Porque o jogo consiste basicamente em você trapacear, em você usar da esperteza para conseguir passar adiante. E assim, uma das regras principais, assim, a regra fundamental do jogo é que se você perder ou se você tentar sair antes, você vai ter uma dívida enorme com o programa. Ou você corre o risco de ganhar essa quantidade enorme de dinheiro, ou você corre o risco de ter uma dívida enorme. Então, de todas as formas, você fica preso a essa situação do jogo.
E ela, né, pelo menos no dorama, ela se vê aí, né, no caso, uma oportunidade de pagar, e tem, claro, toda uma história na vida dela. Ela tem uma oportunidade de pagar uma dívida enorme que é do pai, e aí por que motivo que ela que sofre com essa dívida, né, coisas de novela. Mas o ponto interessante disso é que daí surge um outro personagem, que é um cara formado, né, isso tanto no mangá, no anime, né, versão japonesa, coreana. É um cara muito esperto e inteligente, né, as duas coisas diferentes, mas que ele tem. Formado em psicologia e especialista nos sentimentos humanos. Assim, ele consegue captar se a pessoa está mentindo por aqueles micromovimentos que alguém faz quando está numa determinada situação. Então, sob pressão, nervosismo, se está mentindo, se está omitindo alguma informação, ele consegue captar isso. E porque ela realmente é uma pessoa muito honesta e ele percebe isso, além do fato de que isso lembra a própria mãe dele, aí também tem toda uma história por trás do porquê que ele acaba resolvendo ajudá-la e o que tem essa mãe com o passado e tudo mais, que leva ele a decidir ajudar essa personagem atual. E no meio dessa história toda, ele começa também a investigar o que está por trás desse Liar Game. É só um programa mesmo de jogo, assim? Só mais um programa de auditório? Que mistério todo tem por trás desse jogo? E aí, né, no mais, assim, apesar de eu já ter dado muita informação a respeito de como é a história, eu não falei quase nada, porque tem muita coisa. Cada episódio ele é muito recheado assim, de profundas informações, e é mais uma daquelas histórias que você fica assim, caramba, não imaginava algo assim, o que desfecho foi esse, né? E fora o fato de que a história em si traz assim, cada episódio, né, ou tem a sequência assim de um jogo ou de uma partida, que são jogos muito interessantes, e você fica imaginando, nossa, que interessante, como que eles pensaram, né, nessa situação, nesse jogo, para poder fazer avançar de nível. E isso inclui assim, jogo de carta, votação, reality show, tudo junto ao mesmo tempo, assim, e várias etapas também em termos de sobrevivência, só que psicológica. Daí teve um anime, que a primeira season, né, foi lançada em 2007 e a segunda foi lançada em 2009. Foi lançado, né, 11 episódios, e a de 2009, a segunda season, tem 9 episódios. Depois disso teve o live action do japonês, né, também mais 2, que seria como uma continuação mesmo da série animada, The Final Stage. E o segundo, que é o Reborn, que é o de 2012. Além disso, teve o dorama. Esses dois que eu falei foram live action, né? Ou seja, filme. E o dorama mesmo, né? Que seria a série inspirada no mangá, né? Nos volumes. Foi em 2007, o do japonês, que é mais fiel assim, ao mangá. E o coreano, que foi na verdade o que eu assisti, ele é de 2014. E ele só tem uma versão, assim, só tem essa temporada única, que são 12 episódios. Ela tem mais adaptações, né? Ou seja, ela tem algumas diferenças, mas a essência da história continua, né? Aquela personagem honesta, junto com um cara que é o super inteligente, né? Formado em psicologia, e os demais da trama. Tem algumas adaptações, assim, de outros personagens que aparecem, que numa versão é uma mulher e na outra é homem, mas assim, dá pra entender, e de todas as formas é muito bom também. Em termos de dorama, normalmente eu acabo assistindo mais os coreanos, mas em termos de desenvolvimento da história, às vezes os chineses são melhores, assim, as coisas acontecem mais rápido, né? E algumas poucas coisas eu assisto japonês, mas assim, cada um tem as suas peculiaridades, vai de cada um, assim,
em termos de trama, de qualidade da história, cada um tem o seu, né? E todos eu acho que tem, assim, né, as suas características positivas igualmente, assim. Tem uma frase que é muito interessante, assim, que é a essência mesmo da história, que é: quando uma grande quantia de dinheiro está em jogo, até que ponto as pessoas podem se rebaixar para ganhá-lo? Então, assim, o tempo inteiro, durante toda essa trama, você vendo pessoas mudando o seu jeito de ser, ou melhor, se revelando por conta dessa possibilidade, né, de ganhar, ou pior, né, pelo fato de que se perder, eles também se ferram muito. Então, qual é a situação? É um jogo de sobrevivência mesmo. Mas assim, a história, ela vai além desse jogo, né? Então, no dorama, por exemplo, a história que está por trás disso tudo, que é o que realmente se desvenda aí no final, que é o interessante, assim, qual é o passado que está interligado entre esses personagens. Daí fica pra vocês conferirem por conta própria, que eu não vou falar, senão é spoiler. E perde a graça. Mas eu espero que vocês tenham curtido. É um tipo de dorama que eu gosto, assim, apesar de eu costumar ver doramas, não são todos os estilos que eu gosto, né? Então, alguns poucos, assim, que eu consigo indicar são mais ou menos nesse estilo mesmo. Então, confira, é só procurar na internet, Liar Game. Tem alguns sites assim que eles têm disponíveis, que você pode assistir tranquilo, porque tá lá certinho para assistir, né? E eu espero que vocês curtam. Assim como também curta, se vocês gostaram mesmo, curta o vídeo, se inscreva no canal, curta também a nossa página do Facebook e nos acompanhe no Instagram, né? Até a próxima!